E se Katsuki e Bakugou estivessem Demon Slayer, o que será que o grande deus assassino da explosão Dynamite faria contra Muzan e seus Onis? Bakugou conseguiria exterminá-los? E qual seria sua relação com Tanjiro, alguém extremamente parecido com Izuku? Imagine o que o temperamento explosivo de Bakugou mudaria na história de Demon Slayer. Antes de vermos, precisamos saber como Bakugou foi parar no universo de Demon Slayer. Veja, antes da guerra final contra os vilões, Deku, Todoroki e Bakugou estavam capturando vilões que fugiram da prisão, quando um poderoso vilão que possuía uma individualidade dimensional atinge Bakugou com seu poder e o manda através de dimensões, fazendo cair em meio a raios e trovões durante a batalha de Zenitsu contra os Onis Aranha, chocando os guerreiros. Bakugou, extremamente estressado, é cercado por Onis Aranhas que são explodidos, o que faz Zenitsu pensar que Bakugou poderia ser um Oni, mas também um caçador que estava lutando ao lado da corporação com técnicas explosivas, assim como Tengen Uzui faz. Logo, voando em direção ao Oni Aranha que comandava as aranhas menores, Bakugou é pego desprevenido pelo jato venenoso do Oni. Porém, com a sua individualidade, Bakugou consegue mudar a trajetória de voo, chegando perto o suficiente para explodir o Oni, ajudando Zenitsu a se livrar das aranhas. Porém, como Bakugou é um herói, imaginando se tratar de um vilão, ele não usaria todo o seu poder contra o seu inimigo, afinal, os heróis não matam. Justamente por isso, a aranha se regeneraria para atacá-lo novamente enquanto estava desprevenido. Tendo noção da regeneração do Oni, Zenitsu entra na frente de Bakugou para o proteger, sendo atingido pelo veneno da aranha, algo que faria Bakugou ficar extremamente enfurecido, visto ter alguém o protegendo. Zenitsu avisa Bakugou que deve exterminar a aranha o quanto antes, pois enquanto ela viver, aranhas menores nascerão para os atormentar. E diferente de Deku, Bakugou é um herói que muitas das vezes prefere recorrer à violência e não mostra medo de passar dos limites se necessário, e naquela situação era matar ou ser morto. Bakugou rapidamente usa sua poderosa individualidade para expurgar o Oni Aranha, explodindo-o completamente, desintegrando cada célula do Oni. Bakugou carrega Zenitsu debilitado pelo veneno do Oni em suas costas e voa em direção a alguém que possa o ajudar, mas ele é surpreendido pelos ataques de Shinobu, a Hashira do inseto, que estava junto de Kanao, sua pupila. Shinobu, ao ver as habilidades de Bakugou enquanto ele voava com Zenitsu em suas costas, pensa ser um Oni, afinal, somente Onis têm poderes. Zenitsu tenta explicar para ambas as caçadoras que ao presenciar Bakugou lutando contra um Oni, ele não é um. No entanto, não consegue falar por causa do veneno. Antes que Bakugou possa abrir a boca para conversar com Shinobu, a Hashira ataca o herói que é obrigado a se defender. Mas será que Bakugou tem habilidades o suficiente para se defender dos insanos ataques de um Hashira? Perceba que ao longo do anime, Bakugou sempre quebra barreiras que limitam seu crescimento, desde o torneio da UA, desviando de projéteis e explosões para ter a velocidade de movimento tão rápido que causa uma percepção de ter deixado uma sombra para trás, se movendo tão rápido quanto os olhos podem ver. Apesar de Shinobu ser incrivelmente rápida, ela não tem chances de chegar perto do herói, justamente pela sua individualidade de explosão que a afasta. Bakugou quer dar uma lição em Shinobu, para que ela não saia atacando heróis sem motivos, até que Zenitsu finalmente consegue dizer que Bakugou é um humano. Em seguida, acaba desmaiando. Shinobu e Kanao se contém, finalmente dando ouvidos a Bakugou, que não entende o que está acontecendo, onde está, quem são eles e quem são as criaturas que o cercam na montanha. Shinobu tenta entender as perguntas de Bakugou e logo responde, fazendo perceber que a individualidade de seu inimigo o jogou para uma outra realidade e uma outra época. Ao explicar para Shinobu e pedir a sua ajuda para que consiga voltar ao seu universo, a Hashira do inseto planeja levar direto para Kagaya o Buyashiki, afinal, ela sente que o rumo da história está prestes a mudar. Mas antes, eles precisam lidar com os Onis da montanha. Quando chegam a Tanjiro e Nezuko após a derrota de Rui, Kanao persegue Nezuko enquanto Bakugou lida contra o restante dos Onis que estava cercando a montanha. Chegando ao Buyashiki, a reunião dos Hashiras se torna uma confusão com a presença de Tanjiro, Nezuko e Bakugou. Enquanto Sanemi faz de tudo para provar que Onis são malignos, Tanjiro implora para que ele não machuque a sua irmã, enquanto ele crava a espada em Nezuko, algo que enfurece Bakugou, que pula diretamente em Sanemi, antes mesmo de Tanjiro lhe dar uma cabeçada. Bakugou
Bakugou é um herói, ele não consegue ver alguém sofrendo. Ao falar que em seu universo ele é um herói, o Boyashiki ri, dizendo que talvez suas preces foram ouvidas. Bakugou pode ser aquele que mudará o rumo da batalha contra Muzan e seus Onis. Afinal, talvez a chave para que Bakugou retorne aos seus amigos está com Muzan, o rei dos Onis, que detém conhecimento de todos os Onis existentes. Logo, algum com poder único pode o mandar de volta para a Yue. Embarcando com Tanjiro e os outros no trem infinito, o caçador agradece a Bakugou pelo gesto de gentileza e proteção que expressou para proteger a sua irmã, mas Bakugou apenas diz que é coisa de herói fazer isso. A gentileza de Tanjiro o lembra de Zuko Midoriya, algo que faz com que Bakugou queira se aproximar de Tanjiro. Quando os Onis de distração de Enmo aparecem antes que os caçadores e o grande deus assassino da explosão Dynamite possa fazer alguma coisa, Rengoku rapidamente cuida dos Onis. Isso impressiona Bakugou, visto que Rengoku está em um nível diferente de Shinobu e as suas poderosas chamas o lembram de Endeavor, o atual herói número 1. Assim que Enmo coloca os caçadores para dormir, o Oni se funde com o trem, atacando os passageiros. Quando Bakugou e os caçadores acordam, Rengoku ordena que ele junto de Tanjiro e Inosuke procurem por Enmo. Afinal, as explosões de Bakugou podem ferir os passageiros em meio ao combate. Chegando até o Oni, as explosões de Bakugou e os cortes de Inosuke permitem Tanjiro ter uma brecha contra Enmo, exterminando o Oni. Quando o trem sai dos trilhos, surge a casa, o Lua Superior 3. Mediante a batalha de Rengoku e a casa, Bakugou fica extremamente impressionado. Aquilo desperta nele um insano desejo de lutar. Mas, será que Bakugou conseguirá salvar Rengoku de sua iminente morte? Antes de eu te contar, preciso da sua ajuda para alcançar a marca de 200 mil inscritos. Então me ajude se inscrevendo no canal com o sininho ativado. Aproveite o momento para curtir o vídeo, isso também me ajuda demais. Veja, Bakugou entra na batalha fazendo uma imensa explosão contra a casa, que fica curioso em saber quem seria este jovem, se apresentando como o grande deus assassino da explosão, Dynamite, aquele que se tornará o herói número 1. A casa ri e lhe oferece a imortalidade, dizendo que ele neste universo é algo especial, alguém que nasceu com poderes, alguém que não merece se juntar aos fracos. Bakugou riria de volta e zombaria de Akaza, dizendo que os fortes nasceram para proteger os fracos. Essas palavras acenderiam uma chama em Rengoku, que pediria para que o herói o acompanhasse na batalha. Ambos formam uma dupla extremamente poderosa contra o Oni, mas Akaza evolui as suas habilidades ao máximo, mostrando um poder tremendo, acertando em diversos momentos Bakugou, que resiste e continua o atacando. Cada vez que Akaza abre a sua boca, mais Bakugou fica enfurecido e mais dano as suas explosões causam, se potencializando com o afloramento de suas emoções. Graças à velocidade hipersônica de Akaza, ele consegue escapar da grande maioria das explosões de Bakugou, e por ser um Lua superior, a regeneração massivamente rápida evita que Bakugou consiga acertá-lo em sequência. Quando o sol nasce, Bakugou e Rengoku estão cansados da batalha e Akaza consegue escapar. Mas graças ao grande deus assassino da explosão Dynamite, Rengoku sobrevive a esta encruzilhada. Adiante na corporação dos caçadores, Bakugou fica frustrado por não ter detido Akaza, mas ao observar o Zui sequestrar as meninas que trabalham para Shinobu, ele rapidamente o interrompe ao lado de Tanjiro, que estava passando. O Hashira demonstra interesse pelos jovens e os levam até o distrito do entretenimento. Obviamente, o Zui não deixaria de fantasiar Bakugou, fazendo passar por uma mulher, o que o enfureceria demais. Mas como o Zui fez esse feito? Bem, dizendo para o herói que é por uma boa causa. Quando finalmente localizam Daki e a decapitam, surge Gyutaro, e perceba que ambos os Onis só podem ser exterminados se forem decapitados ao mesmo tempo, o que aumenta a dificuldade dos caçadores nesta batalha. Gyutaro, com seus poderosos ataques de sangue, começa a destruir todo o distrito em sua batalha contra os caçadores. Bakugou, por outro lado, certifica-se de evacuar todos os civis da área. E lembre-se que apesar de Bakugou detestar esse tipo de trabalho, foi algo que ele aprendeu na academia de heróis, salvar e proteger os inocentes. Quando Zui estava prestes a perder o seu braço para os insanos ataques de Gyutaro, chega Bakugou, causando uma explosão poderosa com a sua técnica Hotwire Impact, obliterando Daki, que tinha como refém uma das esposas de Uzui. Aquela explosão e a deterização de Daki chama a atenção de Gyutaro,
vendo o corpo de sua irmã se esvair em chamas graças ao poderoso ataque do herói, que explode cada pedaço da Oni, expurgando cada célula de seu corpo. Os caçadores se juntam contra Gyutaro para o decapitar, e quem o faz é Tengen Uzui. Graças a Bakugou, muita coisa muda nessa história. Tanjiro não danifica sua espada em uma luta direta contra Gyutaro, logo não iria para a Vila dos Ferreiros buscar a sua nova espada, algo que seria terrível, além de não despertar a sua marca de caçador para decapitar o Lua Superior 6. Esse acontecimento faria com que Mitsuru e Muchiro não despertassem as suas marcas, não conseguindo vencer os Luas Superiores. Por causa disso, os dois Hashiras morrem na invasão da Vila dos Ferreiros, e ela é completamente aniquilada pelos servos de Muzan. Mas veja, por causa dos baixos ferimentos que teve, Uzui se manteria na corporação dos caçadores. E graças à presença de Bakugou, Rengoku está vivo e atuando na luta contra os Onis. Entretanto, Muzan está a um passo para eliminar os caçadores, visto que a corporação não tem como recrutar novos caçadores sem os ferreiros, que fazem as Nichirin para exterminar os Onis. Logo, Muzan decidiria invadir a corporação para colocar um fim nos caçadores, que diminuem números do seu exército todos os dias, ou devo dizer, noites. O Buyashiki, pressentindo o perigo e o caos, convoca o treinamento dos Hashiras. Bakugou também embarca no treino, conseguindo dominar o princípio das respirações, para que assim possa fazer um upgrade em suas técnicas. Infelizmente, Tamayo não consegue criar um antídoto nesse período para Nezuko, visto que a mesma não despertou seu potencial máximo quando sobreviveu à luz solar na Vila dos Ferreiros. Isso também acabaria atrapalhando Tamayo a criar um veneno tão eficiente que retardaria mais da metade das forças de Muzan, pois o princípio do veneno era uma cura para os Onis, algo que também faria Muzan envelhecer drasticamente, retardando seus movimentos e diminuindo a sua força. Mas vejam, quando Muzan invade a corporação e o Buyashiki se sacrifica para dar uma brecha a Tamayo para que ela envenene o rei dos Onis, o mesmo manda todos para o Castelo Infinito. Desta vez, as chances para os caçadores não são nada boas. A corporação perdeu 2 membros poderosos e tem quase todos os Luas superiores em seus postos, enquanto os caçadores estão mais fracos do que na linha original, sem poder despertar a marca de caçador. Então, será que nossos heróis terão uma chance de vitória com Bakugou presente? Bem, isso é o que veremos. E se você quer se tornar um herói, seja o meu herói curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal com o sininho ativado. Me ajude a bater a meta de 200 mil inscritos. E não esqueça de hypar o vídeo, arrastando a seção dos comentários para o lado e apertando em hypar. Me ajuda demais mesmo. Obrigado! Veja, Bakugou, Tanjiro e Rengoku caem de frente para casa, o Lua Superior 3. Tendo uma revanche contra o Oni. Graças ao treinamento, eles conseguem lutar contra o Oni em suas melhores formas, dando uma brecha para que Bakugou canalize toda sua explosão em um único ataque, transformando o Oni em pó. Seguindo adiante no castelo, Bakugou não se seguraria e explodiria tudo o que visse pela frente em busca de Muzan, se separando de Rengoku e Tanjiro, que não têm habilidades como a de Bakugou, que se move enquanto espalha destruição pelo Castelo Infinito. Tanjiro e Rengoku se topam com Gyu lutando contra Zorakuten, o 4º Lua Superior. Nesta batalha, Tanjiro é forçado a despertar a sua marca de caçador, algo que é fundamental para vencerem esta batalha com facilidade. Bakugou, por outro lado, se topa com Gyoko e luta frente a frente contra o Oni. As habilidades de teleporte de vaso em vaso de Gyoko enfurecem Bakugou, porém, devemos lembrar que o mesmo é imprevisível e também é um grande estrategista quando se trata de batalha. Justamente por isso, Bakugou usa uma enorme explosão ampla que destrói os vasos de Gyoko, forçando a entrar em sua forma de peixe, permitindo Bakugou o segurar com as suas mãos e finalmente o explodir. Enquanto a batalha de Douma contra os caçadores acontece da mesma forma que na linha original, Uzui se junta a Gyomei e Sanemi na luta contra Kokushibo, o Lua Superior 1, o que é uma mudança grande e melhorada, visto Uzui ser o segundo Hashira mais forte. Devemos lembrar que por não ter a cura em mãos, Nezuko está no castelo lutando, e graças aos seus esforços e aos Joubanai, eles exterminam juntos Nakimi e desfazem o Castelo Infinito, encontrando-se com Muzan.
o rei dos Onis. Sem saída para Bakugou, ele se junta com os caçadores para segurar Muzan até o sol, visto não ser capaz de chegar perto de Muzan. Os Hashiras despertam sua marca nesta luta final e muitas mortes acontecem até o nascer do sol. Bakugou está extremamente cansado e suas explosões estão enfraquecidas por causa do seu suor, afinal, a sua individualidade depende disso. Justamente por isso, ele decide observar e aguarda uma brecha para usar as suas últimas forças em um momento decisivo que surgirá na batalha por Tanjiro, que desperta o mundo transparente e a arma vermelha brilhante graças ao Kekijutsu de sua irmã Nezuko, que funde o seu sangue em sua espada. Os golpes do caçador abrem uma brecha para que Bakugou consiga se aproximar do corpo de Muzan e com a sua mobilidade explosiva o leva até os céus, o mandando pelos ares com uma enorme explosão, fazendo com que o rei dos Onis alcance a luz do sol e se desintegre. A batalha finalmente acabou, com todos os Onis sendo expurgados, incluindo Nezuko, infelizmente, pois ela não conseguiu ser curada. Mas felizmente, a humanidade obteve a tão esperada vitória contra os Onis. Após Deku e Todoroki vencerem um vilão, Bakugou retorna para Yurei, e com certeza ele deixará saudades. Mas você não precisa sentir saudades, pois eu separei esse vídeo aqui com outro personagem que eu tenho certeza que você vai se amarrar em assistir. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu te vejo nesse vídeo aqui, otaku!